muito bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman. Na aula de hoje, nós vamos tecer mais uma peça desse lindo conjunto. Olha só que lindo esse casaquinho que nós já fizemos aqui no canal, com essa pala maravilhosa e esse ponto também está sempre em alta. Olha, é o ponto sexta, olha que gracinha que é, que delicadeza que ficou para esse casaquinho. É um ponto muito fácil, que você pode usar em várias peças esse ponto aqui. Olha só que belezinha. Esse meu aqui está servindo mais ou menos até 6 meses, porque eu estou trabalhando com agulha número 3,5. Se você quiser fazer menor, basta usar a agulha número 3 ou a número 2,5 também, se caso você tenha um ponto mais largo. Se o seu ponto for mais soltinho, use agulhas mais finas. Olha só, fizemos aqui também o gorrinho, que gracinha. Podemos pôr também um pompom, caso queiram. Olha só que bonitinho. Essas duas peças nós já temos aqui no canal. Se você me acompanha, você já deve ter visto. E aqui nós vamos continuar. Hoje nós vamos fazer a calça e também eu pretendo fazer o sapatinho, tá certo? Então, aqui, olha, para aquelas duas peças, eu usei um novelo e ainda sobrou um pouquinho de fio, tá? Eu não vou usar o restinho de fio, eu vou iniciar um outro novelinho aqui. É o fio mais bebê da Círculo, o novelo tem 100 gramas, o tex dele é 200 e vem 500 metros, ele rende muito, tá? As agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Eu sempre aconselho que vocês façam uma amostra para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. Aqui no meu caso, eu gosto tanto de trabalhar como a 3 ou a 3,5. Quando eu quero que fique mais recém-nascido, eu uso a número 3. Quando eu quero que fique um tamanho um pouquinho maior, eu uso a 3,5. Para mim, por exemplo, já se eu uso a 4 e a 4,5, o meu ponto fica muito solto. Então, eu costumo usar agulha maior para esse tipo de agulha quando eu vou fazer uma manta, por exemplo. Aí, o ponto fica bem mais maleável. Então, por isso que eu sempre faço amostra com todas as peças que eu vou fazer, tá? Essa cor aqui é a 2253 e o nome dela é Azul Candy, tá? Então, nós vamos precisar de um par de agulhas e aqui eu vou usar também um alfinete de reserva ou uma outra agulha ou um fiozinho de lã, porque nós vamos fazer uma perninha e deixar ela em espera e vamos fazer a outra perninha, tá? Fita métrica, tá? Sempre tem que ter em mãos. Uma tesourinha e uma agulha de tapeçaria para a gente costurar. E nesse caso dessa calça, eu vou colocar um elastiquinho. Se vocês quiserem, pode passar, fazer um passa-fita, passar um cordãozinho, ou ao invés do elástico, pode ser um cordãozinho. Eu vou fazer o cos duplo, significa que é o cos virado, e vou colocar um elástico. Esse daqui tem um pouquinho mais de meio metro aqui de diâmetro, ó, aqui. É meio metro, ó, ele tem exatamente meio metro, não, perdão. Ele tem meio centímetro, tá? Então, meio centímetros mais ou menos, ó. Desse lado aqui é os centímetros. Ó, ele passou um pouquinho de meio centímetro, ele tem 0,6 milímetros, tá? Então, é nessa faixa, assim, de meio a 1 centímetro. Tá? Não passem disso, porque aí fica grosseiro e pode também machucar a barriguinha do bebê, tá? Nós vamos precisar mais ou menos de meio metro, tá? Desse elastiquinho. Aqui eu tenho mais, mas depois, na hora que eu passar, eu vou cortar. Então, vamos lá começar. É muito fácil de fazer a calça também, tá? O ponto é muito fácil de fazer, ele são 8 carreiras, mas essas 8 carreiras, elas vêm repetindo, é muito fácil. Então, aqui, olha, eu já fiz a minha barrinha, eu fiz a barrinha com 3,5, ó, de 3 a 4 centímetros.
Se você quiser que a sua barrinha fique dobrada, então você tem que fazer no mínimo 6 centímetros para ela ficar com um dobrado bonito. A minha eu não vou fazer dobrada, porque eu vou fazer o sapatinho, então eu acho que se eu fizer dobrada, fica muito volume, porque o meu sapatinho eu quero fazer dobrado, tá? Então, pense nisso antes de fazer, para não ficar muito volume ali na parte da canelinha. Aqui, olha, eu fiz 3,5 e o meu deu 11 carreiras, porque eu estou pelo lado do avesso e eu vou aumentar alguns pontos, pouquinho ponto, só para ficar um pouquinho maior do que aqui a parte da barrinha, tá? Então, aqui, olha, eu fiz barra 1 por 1, significa que eu vim fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, então, até a quantidade que eu quis que ficasse o comprimento da barrinha. Agora, eu coloquei 45 pontos. E o nosso ponto é múltiplo de 8 mais 2 pontos. Esses 2 pontos a mais não são pontos de borda, são pontos que são necessários para o nosso ponto. Então, múltiplos de 8 mais 2. Eu coloquei 45, então eu vou aumentar 5 pontos aqui para ficar com 50. 48 é múltiplos de 8, mais 2 vai dar 50, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu vou continuar seguindo meus pontos. Eu vou fazer 5 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, onde é meia, eu fiz meia. Onde é tricô, eu fiz tricô. Vou aumentar um ponto. Para aumentar, eu giro o dedo aqui, ó. Giro, faço um ezinho e coloco na agulha. Existem várias formas de se aumentar, mas esse é o mais fácil, então eu prefiro ensinar esse o mais fácil. E agora eu vou trabalhar de 9 em 9 pontos para aumentar mais um. Então, eu vou trabalhar 9 pontos aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou aumentar mais um, ó. O próximo ponto em meia, eu já deixo o meu fio para trás, giro o meu dedo e coloco na agulha. E vou fazer assim, já aumentei 2, vou fazer de 9 em 9 até aumentar 5 pontos. No final, aqui vai sobrar 4 pontos. Vim fazer o último aumento aqui com vocês, então, eu vim agora fazendo um aumento a cada 9 pontos. Então, agora eu faço mais um aumento e finalizo aqui esses 4 pontos, acompanhando os pontos. Vou virar para o lado do direito e vou iniciar o nosso ponto cesta. Para quem me acompanhou e já fez o casaquinho e o gorrinho, vai ser a mesma coisa. Então, temos 50 pontos, estou aqui pelo lado do direito. Nós vamos começar trabalhando 2 meias e 6 tricôs. Só isso, olha, 2 pontos em meia e 6 pontos em tricô. 1, 2. Ó, o aumento eu trabalho normalmente, ó. Aqui tem a laçadinha, ó, eu trabalho em tricô normalmente. 3, 4, 5 e 6. E vou repetir isso, 2 meias e 6 tricôs até o final da carreira. No final da carreira, nós vamos finalizar com 2 meias. Então, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs e no final, 2 meias. Olha só, fiz 6 tricôs, me sobrou 2 pontos, eu vou finalizar com 2 meias. Então, nós começamos e finalizamos com 2 meias. Vou virar para o avesso, na segunda carreira, nós vamos acompanhar os pontos. Onde tem meia, eu faço meia, onde tem tricô, eu faço tricô. Nós vamos fazer ao contrário do que fizemos aqui. Então, aqui, olha, no início, eu vou iniciar com 2 tricôs. E agora, eu tenho 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A segunda carreira, pelo lado do avesso,
2 tricôs, 6 meias, 2 tricôs, 6 meias e finalizamos com 2 tricôs, tá? Bem tranquilo, só acompanhando os pontos. Terceira carreira do ponto, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na primeira. Vamos repetir fazendo 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. Olha, só acompanhando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos acompanhar o ponto fazendo 2 meias e 6 tricôs até o final. Chegando no final, finalizamos com 2 meias. Finalizei a terceira carreira, acompanhando os pontos, e agora a quarta carreira, pelo lado do avesso, nós vamos fazer todos os pontos em tricô. Todos os pontos, olha, somente em tricô, bem fácil, até o final. A quinta carreira, o que vai mudar é o início aqui, porque nós precisamos intercalar o ponto para dar o efeito de ponto sexta. Olha, eu quero que vocês percebam aqui, ó. Percebam que agora aqui tem os 6 tricôs e os 2 pontos meias são necessários ficar aqui bem no meio desses 6 pontos. E aí, ele dá o efeito do ponto sexta, olha, percebe? Então, para que isso aconteça, agora na quinta carreira, nós só vamos começar com 4 tricôs e depois voltamos a fazer 2 meias e 6 tricôs. Então, o início, 4 tricôs, 1, 2, 3, 4. Percebam que nós ficamos aqui bem no centro daqueles 6 pontos em tricô. Aqui, nós vamos fazer 2 meias. E retornamos agora a fazer 6 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 meias. Então, o que mudou foi somente o início, tá? Na primeira fase, a gente começa com 2 meias e 6 tricôs, e aí na quinta carreira, 4 tricôs no início e começamos novamente. 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs. No final, nós vamos finalizar com 2 meias e 4 tricôs, igual iniciamos aqui, tá? Então, agora é só continuar fazendo 2 meias, 6 tricôs. Vou fazer o finalzinho aqui com vocês, então, eu vim fazendo 2 meias, 6 tricôs, agora eu faço 2 meias, finalizo com 4 tricôs. Lembram que a gente começou com 4 tricôs? Então, 1, 2, 3 e 4. Vou virar o trabalho e agora eu vou acompanhar os pontos nessa sexta carreira. Aqui eu tenho 4 meias, olha. 1, 2, 3, 4. E agora eu volto a fazer igual ali a segunda carreira. 2 tricôs e 6 meias. Só muda o início e o final. Então, é só acompanhando os pontos, fazendo 2 tricôs e 6 meias. No finalzinho, vou finalizar com 4 meias. Estamos pelo lado direito novamente, sétima carreira, eu vou acompanhar novamente os pontos. Começamos com 4 tricôs, 1, 2, 3, 4. A partir daqui, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs. E finalizamos com 4 tricôs. Cheguei aqui, olha, 6 tricôs, 2 meias, 4 tricôs no final. A oitava carreira vai ser igual à quarta, nós vamos voltar toda em tricô. É a última carreira do ponto,
pelo lado do avesso, nós fazemos todos os pontos em tricô. Esse ponto é lindo e fácil de fazer, fica muito lindo, eu amo esse pontinho. Então, eu vou finalizar agora a carreira e volto para dar as orientações. Olha só que gracinha que ficou muito bonitinho. Agora é só seguir essas 8 carreiras, intercalando. Agora é só voltar fazendo 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs. Eu vou fazer isso por mais ou menos aqui 18 centímetros do início. Se você estiver fazendo para uma criança maior, pode fazer mais comprido. Se estiver fazendo para um bebê recém-nascido, pode fazer menos, mais curto, tá? A minha vai ficar aqui por volta de 18 centímetros. Então, eu vou repetir essas 8 carreiras até atingir o tamanho que eu desejo. Fiz aqui a minha primeira perninha, olha só, ficou então com 18 centímetros. Na verdade, ficou um pouquinho mais, ó, 18,5, tá? Conforme a gente vai fazendo, ela vai dando uma esticadinha, ficou um pouquinho mais porque eu quis finalizar aqui o meu motivo. Então, contando aqui do início, ó, eu fiz que é o completo, né? De 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu repeti 7 vezes esse motivo que eu fiz com vocês, que é a carreira de 8. Se você quiser contar um por um, são 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, você pode se basear ou pelo número de carreiras ou pelo comprimento. Aí, vai ficar a seu gosto. Agora, aqui, nós vamos aumentar 6 pontos. Então, para aumentar, eu trabalho o primeiro ponto, faço ele em tricô, eu não derrubo o ponto da agulha e devolvo essa laçadinha aqui para a agulha, ó. Um ponto, aumentamos. Agora, trabalho esse ponto que acabamos de fazer, trabalho ele, pego a laçada, não derrubo o ponto da agulha, devolvo essa laçada aqui, ó, 2 pontos. Vou fazer isso por 6 vezes. 3, 4, 5 e 6. Então, aqui está pronta a nossa primeira perninha. Vocês podem cortar um bom pedaço de fio e deixar reservada essa primeira perninha. E vão fazer a outra exatamente igual. Vocês vão fazer a barrinha igual vocês fizeram, a mesma altura, tá? E deixa essa em reserva. Pode ser na mesma agulha, se você tiver outro par. Se não tiver, pode passar um fiozinho de lã ou então colocar num alfinete de reserva, tá? Agora, é só repetir a mesma coisa que vocês fizeram nessa primeira perninha. Finalizei aqui a minha outra perninha, fiz exatamente igual. Agora, nós vamos unir as duas perninhas e nós vamos aumentar alguns pontos desse lado e alguns pontos desse lado, porque nós vamos costurar dessa forma. Nós vamos dobrar e vamos costurar na parte de trás. Como nós aumentamos 6 aqui, nós temos que ter o suficiente a mais para unir aqui no finalzinho. E também temos que ter um número ideal para continuar a nossa peça aqui, o nosso ponto fantasia. Eu vou aumentar 4 pontos, porque eu quero deixar um ponto de borda para costura. Então, olha só, eu faço coloco na agulha, faço o segundo, coloco na agulha, faço o terceiro, coloco na agulha e faço o quarto ponto. Aqui, olha só, é hora da gente começar a fazer 2 pontos meia e 6 em tricô. Então, aqui, eu vou começar esses pontos que eu aumentei fazendo 4 tricôs, para dar certinho ali o nosso ponto fantasia. 1, 2, 3, opa, escapou um. E 4.
E vou iniciar o ponto fantasia, olha, exatamente como a gente estava fazendo. 2 meias e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou continuar assim até o final da carreira. 2 meias e 6 tricôs. É a primeira carreira do nosso ponto. Vou finalizar exatamente igual, olha, com 2 meias. Agora, nós vamos pegar a outra perninha. E aqui, olha, eu tenho 6 tricôs. Eu vou dar um nozinho aqui com esse fio que eu deixei, que a gente cortou. Pra gente ficar bem certinho aqui a emenda, ó. Dou um nozinho. E aqui já dá a continuidade do nosso ponto. Eu finalizei com 2 meias. Eu vou fazer os 6 tricôs, que são os pontos que nós aumentamos. 1. Esses pontos ficam um pouquinho apertadinho. 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, olha, eu recomeço da mesma forma. 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 meias e 6 tricôs até o final. Chegando aqui no final, vou finalizar com 2 meias. Vamos virar o trabalho e aqui pelo lado do avesso eu vou aumentar 4 pontos, como eu fiz aqui desse lado. Então, vamos lá. Faço um ponto e coloco na agulha. 1, 2, 3 e 4. Aqui, esses 4 pontos, eu vou começar em meia, tá? Porque ele seria feito em tricô pelo direito. Então, eu vou fazer 4 meias. 1, 2, 3 e 4. E agora, eu sigo fazendo, acompanhando os pontos. 2 tricôs e 6 meias. Certinho, como se fosse a segunda carreira do nosso ponto. Só seguir acompanhando os pontos, fazendo 2 tricôs e 6 meias, até o final da carreira. No final da carreira, nós vamos terminar com 2 tricôs e 4 meias. Novamente pelo direito, nessa carreira nós acompanhamos pontos. Então, eu vou começar com 4 tricôs, 2 meias. E depois, recomeço. 6 tricôs, 2 meias. 6 tricôs, 2 meias. No finalzinho, 2 meias e 4 tricôs. E a quarta carreira eu volto fazendo toda em tricô. Finalizamos uma parte do motivo, agora é só recomeçar. Olha só, aqui nós temos que recomeçar fazendo 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs. Eu vou fazer com vocês para vocês verem como vai dar certinho. Ó, 2 meias e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, os 2 meias está exatamente aqui em cima, ó, do ponto de baixo. Então, 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora é só continuar fazendo o motivo que vocês fizeram aqui na perninha, do mesmo jeito. Eu vou fazer mais ou menos aqui uma altura de 12 a 13 centímetros, tá? Então, eu vou fazer mais um pedaço aqui, depois nós vamos diminuir alguns pontos e vamos fazer a barrinha pro cos. Eu vou fazer a barrinha dobrada pra gente colocar o elástico. Então, aqui vocês vão fazer a altura que vocês desejam, eu vou fazer a minha aqui e já volto pra mostrar qual foi a altura que eu fiz e quantos motivos eu repeti, tá certo? Então, eu vou fazer os meus aqui e já retorno.
Fiz aqui a parte do meu cos, né, da barriguinha, e agora nós vamos arrematar alguns pontos também. Eu repeti aqui, olha, 11 motivos não completos, tá? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E fiquei com 13 centímetros aqui, tá? Deu 13 centímetros o meu. E agora, eu fiz só o lado direito. A última carreira, eu vou arrematar alguns pontos para nossa parte da barriguinha ficar um pouquinho mais ajustada, né? Que é a parte onde a gente vai pôr o elástico. Então, a última carreira que é feita em tricô, eu vou fazer 3 pontos, 1, 2, 3, e vou pegar 2 pontos juntos. Assim, a gente vai ajustando aqui os pontos. 1, 2, 3 e 2 pontos juntos. Eu vou fazer isso até o final da carreira. Chegando aqui no final, eu peguei 2 pontos juntos e me sobrou 4 pontos, tá? Não tem problema, pode ficar assim dessa maneira. Agora aqui, pra gente fazer a parte do cos, eu vou fazer em ponto barra 1 por 1, como eu fiz aqui na perninha. Se vocês fizeram diferente, acompanha da mesma forma que vocês fizeram aqui, acompanha aqui para ficar igual, ficar bem harmonioso. Como eu vou querer o meu cos dobrado para passar o elástico, eu vou fazer por volta de 6 a 7 centímetros. Se fizer menos que isso, fica muito fino, olha. Fica bem fino, mas se você gostar, não tem problema. Eu vou fazer uma média de 6 centímetros, assim fica um dobrado bem bonitinho, dá para passar o elástico e depois a gente vai arrematar e vem costurando. É só isso. Então, agora vocês vão fazer a largura que vocês quiserem ali para a parte do cos. Se vocês quiserem somente passar uma fitinha aqui também, pode fazer um passa-fitas. O passa-fitas é um tricô, uma laçada, 2 juntos. E depois, laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos, até o final da carreira. E aí, você faz na metade da sua barrinha, tá? O meu, como eu vou fazer dobrado, eu vou fazer, então, por volta de 6 centímetros. Fiz aqui o meu cos, olha só, fiquei aqui com mais ou menos 6 centímetros. Então, deu 6 centímetros aqui de cos, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, ó, só dobrar assim e ver mais ou menos se vocês querem desse tamanho. Agora, nós vamos arrematar, tanto faz arrematar pelo direito ou pelo avesso. Eu estou aqui pelo lado do direito. Então, para arrematar, também é bem tranquilo. Nós vamos começar fazendo 2 pontos. Aí, vamos pegar esse ponto que está dentro da agulha, o primeiro ponto que nós tecemos, e vou passar por cima do segundo ponto e jogar para fora da agulha. Daqui para frente, nós vamos trabalhar de 1 em 1. Faço 1, fico com 2, pego esse que está pelo lado de dentro e jogo por cima do segundo ponto que está para o lado de fora. E vou assim até sobrar um ponto. Faço 1, pego o ponto que está pro lado de dentro e jogo para fora. Só isso, ó. E assim nós vamos arrematando de 1 em 1 até ficar com um ponto. Não precisa deixar muito ajustado, tá? Pode deixar o ponto mais frouxinho, porque depois nós vamos costurar e fica mais fácil. Então, o nosso trabalho vai ficando dessa maneira, eu vou fazer isso até sobrar um ponto. Estou aqui, olha, no finalzinho, trabalhei um ponto, né? Arrematei um ponto, agora eu vou fazer o último, ficando com 2, passo aqui esse de dentro por cima do ponto que está pro lado de fora, ficando com apenas um ponto, eu vou esticar esse ponto. Vou cortar esse fio, deixando um bom pedaço que é pra gente costurar, tá? Deixa um bom pedaço de fio, corta e passa aqui por dentro desse último ponto que nós aumentamos aqui a laçada dele. Ajeita bem certinho.
E agora, nós vamos costurar. Então, para costurar, aqui está a nossa peça, ó, aberta, do jeito que nós fizemos. Para costurar, nós vamos dobrar essa perninha, virar pro lado aqui, o avesso para cima. Nós vamos dobrar dessa forma aqui, ó. Uma perninha, a outra perninha, e aqui é a nossa calça pronta, ó. Nós precisamos costurar aqui, aqui, ó, aqui onde nós aumentamos e aqui toda essa parte. Depois, nós vamos dobrar e vamos costurar aqui por dentro para poder passar o elástico, tá? Então, a gente sempre costura pelo lado do direito. Então, essa primeira perninha, vocês podem pegar qualquer uma das duas. Aqui deu um nozinho, eu vou cortar para não ter que ficar desmanchando. Aí, eu venho com agulha de costura, agulha de tapeçaria, passo aqui e vou unir aqui, ó, direito com direito. Aí, eu vou ali no primeiro ponto e ajusto. Volto aqui no primeiro ponto. Ajusto e dou um nozinho aqui. Assim, eu seguro o fio para poder trabalhar e fica bem presinho esse nosso primeiro ponto. Agora, eu vou pegar um pontinho de um lado, venho ajustando e pego aqui um pontinho do outro lado, ó. Duas alcinhas do outro lado. E vou ajustando assim, ó, tá? Com todo cuidado para não repuxar. Vou do outro lado, ó, pego duas alcinhas aqui também. Sempre igualando os dois lados para ficar bem certinho, ó. Venho desse outro lado e pego aqui também duas alcinhas. Quando chegar aqui, olha, chegando aqui no nosso motivo, né? Nosso motivo do ponto, a gente vai igualar, ó. Aqui eu tô com os dois pontos em meia, né? Nós iniciamos e finalizamos em meia. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar bem certinho aqui, igualando os pontos. Venho aqui onde tá em meia e venho aqui onde tá em meia. Entro um pra dentro, ó. E aqui também eu entro um pra dentro. Chegamos aqui no tricô, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar esses dois. Vou igualar e venho aqui também e igualo aqui esses dois. Venho aqui no próximo. E venho aqui no próximo. E assim eu vou, olha, igualando os desenhos por toda a minha carreira, até chegar aqui. Vou fazer isso também do outro lado. Costurei aqui as duas perninhas. Agora, olha, nós temos que igualar esse que nós aumentamos de um lado e esse que nós aumentamos de outro e vir costurando aqui, olha, aproveitando esse mesmo fio, a gente faz da mesma maneira, ó, pega um do lado de lá e pega um pontinho aqui do lado de cá, da mesma maneira, ó, fecha bem aqui, o tanto que der para não ficar o buraquinho, ó. Aí, eu vou, pego um pedacinho dali. E um pedacinho daqui. E venho até o meio.
Depois eu venho desse lado, também vou juntar aqui e venho costurando toda essa parte aqui até o final. Esse fio que nós deixamos no arremate, eu vou deixar para costurar o cos. Então, como eu ainda tenho bastante fio aqui, eu vou finalizar essa costura com esse fio, ou com esse fio do outro lado. Se você não tiver, só emendar. E depois você pode esconder esses fios também. Então, eu venho desse lado até o meio, venho desse lado até o meio e depois sigo costurando toda essa parte. Vim costurando aqui até o fim e o meu fio veio até o fim, então eu vou dar um nozinho aqui com esse fio que sobrou e não vou cortar para ver se se o meu fio vai dar para dar toda a volta, porque se não der, eu já tenho fio aqui sobrando, assim não preciso emendar. Vou dar um nozinho e agora aqui, pelo lado do avesso, é que nós vamos costurar. Então, eu vou virar minha peça pelo lado do avesso para ficar mais fácil da gente visualizar aqui a costura. Então, eu viro aqui, olha. E aqui, eu vou dobrar o meu cos, vou vir com esse fio, que eu já tô na agulha. Ó, já tô com esse fio na agulha. Então, eu vou dobrar aqui, olha, justamente aonde nós começamos a fazer o ponto barra. Aí, eu venho, pego um pontinho aqui desse lado, que é o lado da calça, e um pontinho aqui, deixa eu dobrar melhor. Do lado do cos. Esse fio aqui é o fio que eu falei que eu não vou cortar. Aí, eu pego um aqui, ó. Qualquer lugar, não tem um lugar muito certo. Só não dê pontos muito largos para não ficar ruim. Aí, eu venho aqui embaixo e pego um em cima. E puxo, ó. Pego um embaixo e pego um em cima. E vou costurar toda a parte, essa parte aqui, dobrando, né? Deixando dobradinha. E vou deixar um pedacinho aqui sobrando, que é pra gente passar o elástico, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a volta, deixando um pedacinho aqui pra passar o elástico. Finalizei aqui toda a volta, olha, da costura e deixei aqui um pedacinho para colocar o elástico. Aí, eu vim com o elástico e cortei aqui um pouquinho maior do tamanho do meu cos, ó, um pouquinho maior, porque depois nós vamos ter que costurar ele dessa forma. Não cortei mais largo e também não cortei mais justo para não ficar apertado na barriguinha do bebê. Eu tenho esse passo elástico aqui. Se vocês não tiverem, vocês podem usar um alfinetinho normal, tá? Pegam com um alfinetinho e vai passando aqui por dentro desse túnelzinho que nós fizemos, ó. Então, eu venho e vou passando aqui o meu elástico até sair do outro lado. Mas, como eu falei, se vocês não tiverem, não tem problema, é só passar com um alfinete normal. Ó, cuidado para não sair para fora, né? Porque o nosso tricô, ele é bem furadinho, então, às vezes, pode sair para fora. E também cuidando para a outra ponta não entrar lá para dentro, senão aí depois vocês não conseguem pegar ou tem que passar tudo de novo. Ó, saí com ele aqui. Vou puxar e ajustar bem aqui, ó. Não vou deixar muito apertado e nem muito justo. Puxo mais um pouquinho, ó, e vou ajustando, tá? Deixo um pouquinho mais solto. Agora, eu tiro aqui do meu passador de elástico e com agulha e linha normal, eu vou dar uns pontinhos nesse elástico aqui, ó. Se quiserem também pode cortar um pouquinho, até deixar ele bem ajustado, ó, mais ou menos assim. Vou cortar mais um pouquinho para ele ficar mais ajustadinho aqui. Ó, agora eu faço assim, coloco um em cima do outro. Cuidam para não deixar ele torcido lá dentro. E aqui eu dou uns pontinhos, ó.
Com agulha normal, eu venho e dou uns pontinhos. Prendo bem para não soltar. Então, eu vou terminar aqui os pontinhos de um lado e do outro, ó. Pode ir para cima, pode ir para baixo, do jeito que vocês acharem que vai ficar bem presinho aí. Então, vou finalizar aqui e já retorno. Finalizei aqui, olha, a minha costurinha, agora é só ajeitar ele ali pra dentro. Vai colocando assim pra dentro e ajeita aqui, ó, esticando pra ele ficar bem encaixadinho ali. E agora é só finalizar essa costura, esconder esses fios e também esconder aqueles fios que eu ainda não escondi aqui do lado de fora, e está pronta a calça. Eu vou terminar aqui a minha costura, vou esconder os meus fios e já volto para mostrar para vocês. Olha só que linda que ficou a nossa peça pronta. Olha que amor que é esse ponto. Ficou muito linda, eu amei. Espero também que vocês tenham gostado. Aqui o cos, olha, fica bem gostosinho de colocar, de tirar, fica bem presinho. Eu vou mostrar as medidas aqui para vocês. Olha só, o comprimento total, ficamos com 35 centímetros, tá? O comprimento total da peça. Então, se ficar um pouquinho comprida, vocês podem dobrar. Aqui, ó, a parte da barriguinha ficou com 15 centímetros, tá? E a largura a gente mede, mas a gente sabe que o tricô cede bastante. Ficou com 20 centímetros, mas a gente sabe que ele cede bastante, né? Em toda a extensão dele vai ceder bastante. E aqui nós temos o conforto da fralda, né? Então, olha, ainda sobrou bastante fio do segundo novelo. Não percam a próxima aula, que eu vou fazer também o sapatinho para combinar. Então, aqui nós já temos as 3 peças, né? O casaquinho, o gorrinho e a calça. Olha que amor que tá ficando. Eu sempre falo, né, que amor, mas é que eu faço tudo com muito amor e depois que eu vejo o resultado, eu fico tão feliz, assim, de ter passado para vocês, que eu fico apaixonada pelas peças também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Se você gostou, inscreva-se, fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Isso tudo me ajuda a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Então, vou ficando por aqui, né? Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!